cordial bom dia a todos os telespectadores que estão conosco. O programa Reencontro está de volta, como em todos os sábados, nesse horário, às 8 horas da manhã, levando a você uma mensagem de amor, inspiração e muitas novidades, notícias boas que edificam a vida da gente. Hoje eu tenho um grande prazer de receber uma pessoa muito ilustre e muito preciosa e muito importante. É o Dr. Gilberto Garcia. Bom dia, Dr. Gilberto. Dona Égua Fanini, muito bom dia. Uma satisfação retornar a esta casa. Exatamente. Onde atuei durante bastante tempo. Prazer grande estar aqui. Eu gostei do retornar, né? Porque diz que o bom filho a casa torna, né? É verdade. Então, o senhor é muito bem-vindo aqui. Aliás, o senhor é da casa. Durante muitos anos, no tempo do pastor Fanini ainda, o senhor tinha um quadro aqui, O direito nosso de cada dia. O direito nosso de cada dia. Aliás, muito apreciado. E nós estamos querendo ver se nós conseguimos novamente sua presença, sua atuação mais direta conosco aqui. Mas o programa Reencontro se sente muito honrado hoje com a sua presença, Dr. Gilberto Garcia. Eu sei que vai ser muito proveitosa a nossa entrevista. Então, iniciando, o Dr. Gilberto é advogado, consultoria jurídica. Ele é membro da primeira igreja de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro, e é um homem de Deus, além de ter uma formação acadêmica maravilhosa, tem uma jornada de trabalho, de vida, de inspiração maravilhosa. E eu me lembro muito daquele versículo, doutor Gilberto, na Palavra de Deus, no livro dos Provérbios, capítulo 4, há um versículo que diz assim: a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando mais e mais até tornar-se o dia perfeito. E a sua jornada, eu vejo o senhor, a sua jornada dessa maneira. De modo que, inicialmente, queremos dar os parabéns e agradecer muito a sua presença. Mas vamos, primeiramente, doutor Gilberto, então, a um histórico aqui na televisão. O senhor, como parte da equipe, como foi esse tempo? Dona Égua, eu lembro que ainda na antiga TV Rio, tive o privilégio de estar com o pastor Fanini lá em vários programas, e depois aqui com um quadro esse que o Brasil inteiro assiste. Ainda hoje, para manter a ideia, já faz algum tempo, né, que tivemos esse hiato, e pessoas de várias igrejas nos param em eventos, em encontros, para perguntar do programa, do quadro, que assistem, que assistiam, e perguntando questões legais. Porque a proposta nossa lá atrás e ainda hoje é tentar transformar o direito numa coisa fácil, simples, para aquela pessoa que não conhece, não sabe, poder entender e exercitar o direito. E nisso a televisão foi assim, excepcional, e a parceria com o seu esposo, que era meu amigo pessoal, sempre me honrou muito. E abriu sempre vários espaços, e um desses foi nesse de divulgar o direito. Por isso o direito nosso cada dia. Aliás, a alegria dele, o princípio dele era sempre ajudar, abrir a porta para as pessoas prosseguirem, crescerem. Ele tinha prazer em acompanhar as pessoas dessa maneira. E, doutor Gilberto, eu sei que a sua agenda é muito cheia, muito repleta. O senhor viaja muito. Sim, dona Égua, temos hoje rodado o Brasil inteiro, feito seminários, palestras, encontros, todos eles voltados para a questão da legalidade da fé. Há uma questão muito complicada em nosso meio, já de longa data, e nós estamos aí caminhando para 30 anos, atuando nesse sentido, de que as igrejas querem propagar o Evangelho, querem propagar a sua visão religiosa, mas elas têm que propagar isso cumprindo as leis. A igreja tem que ter alvará, a igreja tem que ter certificado do corpo de bombeiros, a igreja tem que ter toda uma legalização para ela funcionar, estatutos, suas regras, e muitos com muito boa vontade, boa fé, não sabem e não cumprem. E aí então o nosso trabalho tem sido como que de semear. Eu brinco, dona Égua, que hoje eu chamo de Ministério de Atalaia Jurídico. Que legal. Ou seja, a gente toca a trombeta, mostrando que antigamente o governo não se preocupava. As leis não eram tão complicadas. Mas de uns tempos para cá, de uns 20 anos para cá principalmente, nós temos muitas leis. E a modificação gigantesca. E os nossos pastores nem sempre estão atentos. Lembro que foi justamente nesse do pastor Fanini, que também no Seminário do Sul, Batista na Tijuca, nós lançamos a disciplina Direito para Pastores. E lá orientarmos, além de você cuidar da igreja, você preside uma instituição e ela tem direitos e deveres na sociedade. Hoje eu leciono na FAECAD, da Assembleia de Deus, também nesse sentido, ou seja, direito para pastores e líderes, orientando. E para a irmã ter ideia, vários grupos religiosos têm nos chamado, grupos evangélicos, grupos católicos, grupos espíritas, grupos ubandistas. Temos falado de lei, testemunhado que precisamos cumprir a lei do país. Exatamente. E o líder precisa ter bagagem também nesse sentido, né, de poder
liderar conscientemente, né? Mas sabe que isso é interessante? Eu tenho encontrado vários pastores que estão estudando direito, outros se formaram em direito, nessa ideia de conhecer melhor. Até porque a Bíblia é o maior manual. O Pentateuco, o livro de Moisés, é toda a base legal que nós temos, jurídica, no Ocidente, é de fundamento bíblico. Um exemplo rápido, nós temos hoje o direito que a mulher tem de ficar em casa seus 4 meses, nessa maternidade. Queremos chegar até a 6, já há incentivo para isso. Lá em Levítico diz que quando a mulher tivesse o filho homem, ela tinha um prazo menor de descanso. Quando fosse filha mulher, o prazo tinha que ser maior de descanso. Por que será, né? Aí a gente percebe a questão religiosa, depois se tornou humanitária. Então o que a gente tem já tinha em Levítico toda a orientação, porque era que a gente purificaria, mas também do seu restabelecimento da sua questão, da sua natureza física. Então, tudo igual. E também a importância dela, vamos dizer, do lar, né? Sim, sim, a grande gestora. Exatamente. Muitas grandes responsabilidades pesam sobre os ombros da... Femininos, tanto é. De novo, estava lá, a Bíblia dizia que o cidadão, quando ia casou, tem que passar 1 ano de férias, cuidando da esposa, para depois ir para a guerra. Ou seja, hoje são só 30 dias no Brasil. Eram 1 ano lá em Levítico. O pessoal reclama um pouquinho disso, né? É verdade. Para a família. Agora, a última, por exemplo, nós tivemos em Espírito Santo. Passamos por Vitória, Minas Gerais, em São Paulo, final encontros em São Paulo, Santíssimo, debatendo sempre questões legais voltadas para que a igreja testemunhe e verão as vossas boas obras e glorificarão a finalização de Deus, né? Exatamente. Mas o senhor tem muito material também. Quando o senhor viaja, o senhor divulga. Temos. Nós hoje já estamos com 7 livros lançados, graças a Deus. 7 livros. Isso, lançados. Entre esses 7 há um DVD que lançamos. Há uma proposta de lançar outros DVDs. Estamos trabalhando para mais outros livros, livros individuais, outros livros autorais. Inclusive trouxe para presentear a senhora hoje com aquele quadro que nós tínhamos, depois de vários artigos escritos em vários lugares, veio se tornar um livro, e eu dei o nome dele de O Direito Nosso de Cada Dia. Ah, que legal. Eu quero passar as suas mãos com satisfação obrigada, esse trabalho, que é um resumo de vários artigos, numa linguagem simples, voltada para o pastor, para o leigo, para o diácono, diaconisa, para entender o direito de uma forma mais simples possível. Exatamente. E poder praticá-lo. E as pessoas que não podem, os líderes que não podem, há muitos no Brasil, deve ter haver muitos no Brasil, né? Que não têm acesso à faculdade, um estudo mais profundo, né? Então, isso é uma grande ajuda. Com certeza, para manter ideia, nós hoje temos, por exemplo, um seminário da Convenção Baixada Fluminense, da nossa convenção, no Rio de Janeiro, onde ele tem uma pós-graduação. E aí, uma das disciplinas, eu sou titular. Direito voltado para igrejas, para líderes, ou seja, para quem não conhece nada, ter algum tipo de acesso. É claro, não vai se aprender tudo, mas ele vai ter uma orientação para daí buscar com um contador, com um advogado, ou seja, para que a igreja possa cumprir a sua legalidade. Muitos irmãos não têm noção nenhuma. E não é que não queiram, não, é realmente que não tem acesso, não tem condições. E para efeito da lei, não faz diferença se tem 2.000 membros ou se tem 100 membros. Tem a mesma obrigação legal de ter que ter alvará, tem que ir lá o bombeiro tomar conta, tem que ter o estatuto, tem que ter o registro. Se tem empregado, tem que assinar a carteira do empregado, tem que pagar as horas extras. E o pessoal às vezes faz porque não sabe como fazer. E o nosso trabalho tem muito nesse sentido, de orientação preventiva. Ou seja, buscar conhecer antes para errar menos. Exatamente. Doutor Garcia, nós temos um minutinho final. Ainda há muito assunto que nós gostaríamos de trazer aqui ao nosso programa Reencontro, mas nós teremos a oportunidade de tê-lo de volta em outra ocasião. Então, a pergunta que fica, os eventos que o senhor, dos quais o senhor participou ultimamente, muito importantes, em que o senhor foi homenageado. Mas isso vai ficar para nosso segundo encontro. Mas o senhor teria uma mensagem final do nosso programa, certeza. por favor? Estamos vivendo um tempo muito diferente
Nós temos toda uma legislação voltada, isso no mundo inteiro. É um tempo de transparência, é um tempo de gestão de governança. Eu brinco muito com os pastores que aquele tempo da igreja que o fiscal passava na porta, via a placa e dizia assim, os crentes estão crescendo e passava adiante, o fiscal hoje sabe que a obra começou antes dela começar. Então nós precisamos cumprir as leis. Se elas são injustas, vamos brigar contra essas leis, vamos para a justiça, vamos para o Congresso Nacional, mas enquanto ela é lei, eu preciso cumprir, porque Jesus foi o primeiro a cumprir tudo. Exatamente. Ele disse, não vim abrogar, vim cumprir. Então a mensagem que eu deixo para os irmãos é procurem o seu advogado de confiança, veja o seu contador, dona Elga, contador que conheça direito de igreja, igreja diferente de empresa. Então nós temos tido muitas igrejas multadas. Por quê? Vale a palavra do profeta, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então Deus tem nos dado a oportunidade, e no Brasil inteiro, vários outros, de buscar esse conhecimento. Então fica o recado, a dica, o conselho, a orientação. Os pastores, os diáconos, buscarem conhecer a sua igreja, o seu estatuto, a norma da cidade, para que possa testemunhar. E aí, nesse testemunho, vários outros serão agregados a esse evangelho. Exatamente. Porque é o Espírito Santo que faz esse trabalho. E aí, nós temos no nosso site, se me permite... Mais importante, por favor. Isso, que é o Direito Nosso, www.direitonosso.com.br. Mesma coisa. Ou seja, tem palestra, tem vídeo, tem artigos, tudo gratuitamente, para acessar, ler e aí buscar conhecimento. A gente tem chamado isso hoje de empoderamento de conhecimento jurídico, para que a igreja possa propagar a sua fé com legalidade. Então, muito obrigada, doutor Garcia. E olha que ajuda tremenda para os líderes, está aí, então, à disposição, ajuda não somente aqui, através da televisão, mas também através do site. Muito obrigada, doutor Garcia, e o nosso próximo encontro estaremos aqui focando mais o seu trabalho. Será um prazer retornar com o seu convite, uma honra, dona Elga. Obrigada. Programa Reencontro, 48 anos no ar, a completar-se em breve. Hoje recebe o juiz, ainda quase desembargador, William Douglas, que é juiz federal. E, doutor William, é uma alegria muito grande recebê-lo no nosso bloco Justiça e Educação. A alegria é minha, um grande abraço para todos os telespectadores, um grande abraço para o Reencontro, que é uma grande e boa tradição na televisão brasileira. Com certeza. O senhor é juiz federal. Nós temos com certeza os nossos telespectadores são culturalmente preparados. Mas há muitas pessoas que não têm ideia, assim, uma ideia muito precisa do que faz um juiz federal. Bem, o juiz federal, ele vai cuidar de todos os processos que têm interesse da União ou de organismos e entidades que sejam da União. Então, o juiz federal, basicamente, para você entender, a gente vai cuidar aí do serviço público todo, federal, vamos cuidar das universidades federais, vamos cuidar do INSS, vamos cuidar de assuntos de caixa econômica. Tributos, né? Tributos, os tributos federais, tráfico internacional, a parte públicas. Ambiental também, empresas públicas. Então, a gente está aí cuidando disso, é a nossa tarefa. E quando não tem alguém desses aí que eu falei, a gente vai ter na Justiça Estadual, ou então o assunto é trabalhista e vai para a Justiça do Trabalho. E os juízes federais têm feito um bom trabalho, né? Toda essa questão de plano Collor, todas essas questões de planos econômicos, de retenção de cruzados, isso aí a Justiça Federal tem um bom histórico. E agora, né? Também na questão do Lava Jato também está sendo uma investigação pelo assunto, está sendo levado pela Justiça Federal também. Muito bem. Como o senhor se tornou juiz federal? Como nasceu essa vontade? Como o senhor fez o concurso? Olha, o motivo é bem engraçado, porque eu estava estudando para ser juiz estadual, inclusive fiz o concurso para juiz estadual, fui primeiro colocado, na mesma época que eu estava fazendo o concurso para juiz federal, mas eu fiz o concurso para juiz federal porque a taxa de inscrição estava barata. Por incrível que pareça, foi o meu caso, que não cobraram taxa de inscrição. E aí a gente chega, né, a gente já estava com o dinheiro apertado. Espaço, o que aconteceu? Eu estava nessa época, eu já tinha me formado,
estava interessado ali em fazer os concursos, vinha fazendo vários concursos, fui reprovado em vários concursos, é importante o telespectador saber disso. Hoje eu sou conhecido como guru dos concursos, falo sobre como passar em concurso, mas antes de ser aprovado, eu fui reprovado várias vezes, não desisti, continuei estudando, consertei os meus erros e daí vim a ser aprovado, aí sim, primeiro colocado para juiz, para delegado, para defensor. Então a mesma pessoa que coleciona derrotas, se mudar o seu comportamento, a atitude, se preparar melhor, vai colecionar vitórias. Isso aí é no concurso, é na vida profissional, na iniciativa privada, nos relacionamentos, é em tudo. Então, eu fiz o concurso, aí acabei passando, os 2 concursos vieram ao mesmo tempo. Eu, inclusive, orava muito pedindo a Deus que me ajudasse no concurso. E quando terminou o concurso estadual, eu fui primeiro colocado, e aí perguntaram se eu ia fazer o concurso para juiz federal. E eu disse o seguinte, não, eu pedi a Deus para ele me deixar passar nos 2 concursos para eu poder escolher. Então, se eu pedir a Deus para passar nos 2, eu tenho que ir até o final. E acabei escolhendo a Justiça Federal porque eu gosto muito de direito público, direito constitucional, e também porque na Justiça Federal você não ia para o interior e no Estado ia parar no interior. Isso aconteceu há quanto tempo? Gente, tem bastante tempo. Agora há pouco eu falei desembargador, isso, né? isso. Fazendo... eu sou juiz federal desde 1993. Mais de 20 anos. Eu sou o segundo mais antigo agora para ir para o tribunal. Antes disso, eu fui defensor 3 anos, fui defensor público no Estado do Rio, e antes fui delegado de polícia, tudo isso por concurso. E é interessante que quando eu estava sendo reprovado nos concursos, eu procurei gente que já tinha passado, falando assim, pô, me ensina a passar em concurso. E a resposta das pessoas era, se vira, dá teu jeito, vai estudar. Ninguém teve tempo para cuidar do fracassado, de quem estava sendo reprovado. Eu tive que dar meu jeito, né? Tinha que achar meu lugar ao sol. E quando eu passei, aí eu fui em primeiro lugar em vários concursos, e aí as pessoas começaram a me procurar pedindo orientação sobre como passar, como estudar. Eu podia seguir o paradigma do mundo, aquilo que me foi ensinado pela sociedade, que é competitiva, que é individualista, que é cada um por si, que é o se vira, mas eu, pela minha formação cristã, por ter tido um lar cristão, por ter sido ensinado na Bíblia, eu comecei a ensinar os outros como diz Jesus, trate o outro como gostaria de ser tratado. E aí eu comecei a dar aula, o pessoal começou a me procurar, porque eu ensinava como estudar, como fazer prova. Escreveu um livro sobre isso, tanta né? Gente me procurando que eu falei, a solução é você escrever o livro. Daí que saiu o livro, que depois me deu fama, me deu dinheiro, me deu uma carreira nova de escritor, foi porque eu segui a Bíblia. Aqui está Como Passar em Provas e Concursos. Isso. 28ª edição. E é um livro que eu sou grato à Bíblia, porque foi a Bíblia que me trouxe o princípio bíblico de ajudar o próximo, e foi ajudando o próximo que eu construí minha carreira como professor e como escritor. E você, se não consegue quem lhe dê uma orientação de como passar em concurso público, procure a obra do Dr. William Douglas, não é? Como Passar em Provas e Concursos, e provavelmente, com certeza, você encontrará, não é? Nesse vasto material aqui, baseado na Palavra de Deus, também em grande parte orientada por ele, você terá o retorno que você não conseguiu com pessoas. Doutor William, então veio o livro, que fez um sucesso, e o senhor é juiz federal, se aproxima da promoção para desembargador. Desembargador, o que é desembargador? É basicamente o juiz da segunda instância. Os juízes que reunidos vão ver se o juiz que julgou primeiramente o caso, se ele acertou ou errou. Se ele acertou, mantém, e se ele errou, conserta. Pelo menos essa é a intenção, né? Então é o que julga de novo, né? Isso. E o juiz de primeira instância, que o senhor se referiu, na Justiça Federal há um juiz só, há mais de um juiz? Quantos são? Um juiz só. Então, o sistema é bem parecido aí. Obviamente, o nosso desembargador e professor Fábio sabe tudo isso, ele está fazendo essa pergunta só pela gentileza ao telespectador que não é da área jurídica, né, para compreender aí um pouco mais. Mas ele começa como juiz substituto. Juiz substituto, a promoção para titular e depois promoção para tribunal. Muito bem, então são só dois. São poucos degraus. São poucos degraus. O Estado também está trabalhando nesse sentido. Já respondemos a uma enquete lá, uma pesquisa, e eu acredito que também será o caminho de reduzir-se a
diferença de entrâncias, como nós chamamos na justiça. Eu tenho muito orgulho, a 4ª Vara Federal de Niterói tem uma produção acima da média, a gente criou um programa de qualidade, que hoje está no banco de melhores práticas do CNJ, do Conselho da Justiça Federal, do Inovare, e esse programa está disponível. Todo mundo aí que é do serviço público, se quiser, pode entrar lá no meu site, williamdouglas.com.br, e perguntar, tem lá um Fale com William Douglas, e a gente manda esse programa para todo mundo. A gente acredita que o serviço público pode funcionar, e a gente fala muito que a gente tem que cuidar do nosso metro quadrado. Então, para acabar com a corrupção, para acabar com os problemas do país, o primeiro passo é, como dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Trate os outros como gostaria de ser tratado, seja honesto como gostariam que fossem honestos com você, e se a gente começar por isso aí, a gente muda a cara do país. Com certeza. Nosso tempo acabou, agradecemos a sua presença mais uma vez no programa Reencontro, que há quase 48 anos está no ar. Suas considerações finais, nosso tempo já. Grande abraço, muito obrigado por estar aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a você que prestigia o Reencontro. Fique conosco que o programa continua no ar e até o próximo sábado, se Deus quiser. Olá, muito bom dia. É um prazer estar falando com você mais uma vez no programa Reencontro, que traz grande alegria ao meu coração. Espero que esta palavra que vou trazer agora para o seu coração possa te abençoar rica e prosperamente. O texto que eu quero ler está aqui em João capítulo 6. No capítulo 6 de João, diz a partir do verso 16 assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados, andando sobre as águas. Este é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, porque revela o poder sobrenatural de Jesus. Jesus já havia operado muitos milagres. Ele havia curado os coxos, curado os cegos, curado os surdos, exorcizado os demônios dos endemoniados. Ele tinha ressuscitado até mortos, mas ainda não tinha demonstrado o seu poder sobre a natureza. E Jesus, após realizar um grande milagre que está neste capítulo 6 de João, ele estava falando para uma multidão. Diz o texto sagrado que só homens havia, em torno de 5.000 homens. Estava muito tarde, todos estavam com fome, e os discípulos não sabiam o que fazer. Chegaram para Jesus e disseram: despede a multidão, porque a multidão está faminta. E Jesus os intrigou, dizendo: dá-lhes voz de comer. Como dá de comer aquela multidão no deserto? Os discípulos ficaram sem saber o que fazer, disseram: mestre, como podemos comprar tanto alimento? E Jesus disse: o que é que vocês têm? E eles disseram: apenas alguns poucos pães e poucos peixes. Jesus disse: trazei os pães, os peixes. Eles tinham apenas 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus orou e começou a multiplicar aqueles pães, multiplicar. Os discípulos ficaram atordoados ao ver aquele milagre gigantesco de Jesus, e todos comeram, aquela multidão comeu, sobrou comida. Foi um dia exaustivo para o Senhor. E é interessante que Jesus saiu dali depois de um dia inteiro ministrando a palavra, fazendo milagre. Ele saiu e sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar, diz a palavra de Deus. Ele foi para o monte, ele disse para os seus discípulos: podem ir na frente, porque eu preciso estar só, eu preciso estar na intimidade do Pai. Jesus já estava acostumado porque ele veio do Pai. E veja bem, você sabe quanto tempo Jesus passou em oração? Em torno de 6 horas. Depois de um dia de luta, ele foi orar e ele ficou 6 horas. Os discípulos já estavam a 6 quilômetros distantes. E o mar era bravio, o mar era contrário,
o vento impetuoso. Eles estavam acostumados com o mar, porque eles eram pescadores, mas aquela situação era tão adversa que eles não sabiam o que fazer. Quando de repente, para complicar a situação, eles olham e veem um vulto que vinha sobre as águas. E eles pensam que é um fantasma. Eles já estavam tão atordoados que para eles agora era um fantasma para complicar tudo. E quando eles veem se aproximando, eles observam que não é um fantasma, porque eles ouvem uma voz: sou eu. E eles reconhecem a voz, e Pedro diz: se é o Senhor, manda-me ter contigo. E o Senhor diz: vem. E Pedro se levanta e sai do barco. Meu amado, às vezes a gente critica Pedro porque ele começou a afundar, mas eu quero enaltecê-lo porque ele saiu do barco. Ele saiu do barco. Se você quer experimentar alguma coisa diferente na tua vida, você tem que sair do barco. Você tem que ter coragem, mas o tempo não permite estender sobre esse texto bíblico. Eu quero dizer para você sobre o fenômeno de Jesus andar sobre as águas. Por que ele andou sobre as águas? Porque ele estava com o Pai. Ele estava em oração, ele estava na intimidade. Se você quer andar sobre as águas, não literalmente, mas se você quer andar sobre os problemas, sobre as dificuldades, a dificuldade que Jesus tinha era aquele mar. Mas ele foi andando sobre as águas pelo poder sobrenatural de Deus. Quando Pedro perguntou: é o Senhor, manda-me ter contigo, Jesus podia ter dito: você não tem experiência? Ah, você tem que ter muitos anos de prática? Não, Jesus não disse isso, Jesus disse: vem. Jesus disse: vem, Jesus quer dizer: vem para você. Você está sendo submerso pelas ondas bravias, pelas águas da tempestade que se abate contra você. Olhe para Jesus, fite os olhos nele, porque ele vai dizer para você: venha, venha para o lugar em que eu estou, e você vai poder, como Pedro, andar sobre as águas. Meu amado, aqueles discípulos pensavam que era uma tempestade comum. Mas eu quero dizer para você que aquela não era uma tempestade comum. Há muitas tempestades comuns que a gente enfrenta, mas há tempestades espirituais. Aquela tempestade era tão terrível que eles não entenderam. E eles não entenderam porque ela era de cunho espiritual. Os demônios estavam se voltando contra os discípulos de Jesus. Por isso, quando Jesus entra no barco, Jesus os repreende dizendo: vocês ainda têm uma fé muito pequena. Vocês não percebem que essa tempestade não é natural, mas esta tempestade é de cunho espiritual. Eu quero dizer para você que há muitas tempestades que você enfrenta que são naturais. Perda de um emprego, a falta do dinheiro, um problema, às vezes emocional, físico, mas há tempestades espirituais. Às vezes o diabo se volta contra você para te destruir, mas você nesta hora precisa olhar para Jesus, porque se você olhar para Jesus e clamar: Senhor, manda-me ir ter contigo, o Senhor vai dizer para você: vem. E ele vai te tirar e você vai experimentar uma vida vitoriosa. É o desejo do meu coração para o seu coração, e que Deus te abençoe. Amém, Jesus.